Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Me chamo Davi Cândido, estou aqui para gravar mais uma videoaula para o canal EBD e Subsídios. O meu objetivo, o meu propósito é estar ajudando aos professores da EBD com referências bíblicas que não constam na lição. A lição que irei abordar hoje será a lição de número 6, que tem como tema o anseio da alma por Deus. O texto principal: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Resumo da lição: a nossa alma suspira por Deus, sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. De uma maneira bem simples e bem objetiva, iremos abordar cada tópico e assim destacar os pontos principais de cada tópico e subtópico. A lição ela está dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos compreender que a alma humana suspira por Deus. A segunda, mostrar as características da alma que se encontra abatida. E a terceira, explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Vamos para a introdução. O estudo do Salmo 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Nele veremos que passar pela juventude, desejando a presença de Deus, é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro. Sendo assim, vamos para o tópico 1. A alma que suspira por Deus. Introdução ao Salmo 42. O Salmo 42, ele introduz o livro 2 de Salmos. Ele forma uma unidade com o Salmo 43. Esse salmo ele trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas. Esses levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso, a canção do Salmo 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. O cantor lamenta as circunstâncias da vida que o impedem de participar do culto no templo. Nessa lição priorizaremos a exposição do Salmo 42. É importante vermos aqui que o Salmo 42, juntamente com o 43, formam uma única unidade. Esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Eram porteiros, eram levitas da casa do Senhor. Então os filhos de Corá sabiam muito bem a importância que era de adorar o Senhor no templo. Como destaquei, os filhos de Corá eram levitas e porteiros do templo. Há algumas referências bíblicas que podemos destacar aqui. A primeira se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 19. Vamos ver o que está escrito nesse versículo. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Outra referência, 1 Crônicas, capítulo 9 e o versículo 19. Salum, filho de Coré, filho de
Ebizaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guarda das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Então, quem eram os filhos de Corá? Eram os porteiros do templo. Ficavam na porta, eram os levitas que adoravam ao Senhor. Nós vamos ver que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele é um Deus que gosta de se relacionar com a humanidade. Nós vamos ver que quando o povo de Israel estava ali no deserto, que Deus levanta Moisés como líder para tirar ali o povo de Israel do Egito, nós vamos ver que Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, para que ali o Senhor pudesse habitar no meio do povo. Há uma referência que quero destacar aqui, Êxodo, capítulo 25 e o versículo 8. Nós vamos ver que Deus pede para Moisés, juntamente com o povo, construir um tabernáculo, um templo, para que o Senhor pudesse habitar com o seu povo. Nós vamos ver que quando o povo ia até aquela tenda, até aquele tabernáculo, o povo jamais se apresentava de mão vazia, sempre levava um animal para ser imolado, para ser sacrificado em prol da sua vida. Então nós vamos ver que Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele gosta de se relacionar com o homem. Deus, ele gosta de estar em comunhão com a humanidade. Porém, por causa do pecado, por causa da iniquidade, o homem simplesmente acabou se afastando de Deus. Porém, os filhos de Corá sabem a importância que é de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor, principalmente no templo, principalmente na casa do Senhor. Vamos para o tópico, para o subtópico 2. A alma anseia por Deus. Podemos ver que no Salmo de número 42, iremos ver o desejo, o anseio que o salmista tinha pela presença de Deus. Nós vamos ver que ele fala: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Nós vamos ver que ele usa a figura de um animal sedento por água. Assim também era sua alma sedenta pela presença de Deus. Também nesse salmo ele fala a importância que é de adorar o Senhor no templo. Nós vamos ver que Deus criou o homem para ter comunhão com ele e para adorá-lo. Deus criou o homem para adorá-lo, para ter comunhão com ele. Vamos ler Isaías 43 e o versículo 21. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu nome, ou o meu louvor. Outra referência, Salmos, de número 100, o verso 1 e o verso 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Então o Senhor ele formou o homem, fez o homem para adorá-lo, para exaltá-lo. E o salmista, aqui no Salmo 42, ele expressa o seu desejo, a sua vontade, o anseio que a sua alma tinha pela presença de Deus. E principalmente de estar retornando ao templo para adorar a Deus. O salmista tinha sede de Deus. E aqui eu te faço uma pergunta: como está a tua sede pela presença de Deus? Como está o
anseio da tua alma pela presença de Deus. Nós vamos ver que ele se lembra de quando ele ia até o templo juntamente com a multidão para adorar o Senhor. E aqui quero destacar algo muito importante: a importância de adorarmos a Deus no templo. Podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, aonde estivermos, mas não há nada melhor do que estar na casa do Pai, juntamente com os demais irmãos, ali fazendo uma comunhão com um único propósito, com um único objetivo, que é de adorar o Senhor, que é de render glórias ao nome de um Deus que é todo-poderoso. Vamos ler o Salmo 127 e o versículo 4. Nós vamos ver que o salmista destaca a importância de estar na casa do Senhor para adorá-lo. Salmo 27 e o versículo 4. O salmista fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então é importante cultuarmos a Deus na sua casa, no seu templo, juntamente com os demais irmãos. Nós temos também que ter o desejo de estar na casa do Senhor para adorá-lo. Será que você tem o desejo, como este salmista que escreveu o Salmo 42 tinha, de estar na casa do Senhor para adorá-lo? Que venhamos despertar em nós um desejo profundo de estarmos mais aos pés do Senhor para adorá-lo. Um desejo profundo de cultuarmos mais ao Senhor. Quero deixar aqui uma referência. Salmo de número 84, o versículo 1 ao versículo 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Que venhamos ter o desejo constantemente de cultuar o Senhor e de adorá-lo na sua casa, no seu templo, aonde todos vão unicamente com um propósito, que é de adorar o Senhor. Porque o Senhor, ele é a fonte da água viva. O Senhor, ele é o Deus que sacia tanto a minha alma como a tua alma. Somente o Senhor pode preencher o vazio que se encontra na vida do homem. Há uma referência no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 7, e o versículo 37 a seguir. Jesus faz um convite: quem tem sede, venha a mim e beba. A água que Cristo dá é uma água que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá vigor para seguir em diante. Vamos para o subtópico 3, a capacidade da memória, uma faculdade da alma. Longe da presença de Deus, simbolizada pela presença do templo, memórias e sentimentos passados do salmista o lembram dos tempos áureos da adoração pública. Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo de sua alma a ponto de ele indagá-la: por que se perturba dentro de mim? Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou uma consequência de uma experiência negativa, mas ao mesmo tempo elas têm a capacidade
de renovar a esperança. O salmista, ele lembra de quando ia ao templo, de quando ele guiava o povo para o templo, para adorar o Senhor. E quando o salmista lembra, vem essas lembranças em sua mente, a sua alma se entristece, a sua alma fica abatida. E o salmista fala, por que está abatida a minha alma? Mas é importante vermos que em seguida ele fala, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Nós vamos ver que a memória, ela tanto pode ser um remédio abençoador para um coração perturbado, como é capaz de abrir novas feridas e de trazer dor continuamente na vida. O salmista fica triste, fica abatido, porque ele estava longe do templo. Ele queria adorar a Deus ali no templo. Então a sua alma fica abatida, a sua alma fica entristecida. Porém ele fala, espera no Senhor, que eu ainda o louvarei. Ao mesmo tempo que a sua alma fica abatida, ele renova a sua esperança, ele renova a sua fé, tendo certeza que o Senhor ainda iria lhe conceder a oportunidade de ainda ir no templo para adorá-lo. Muitas das vezes, as memórias de momentos de frustrações que sofremos lá atrás nos entristece, nos deixa abatido. Porém, temos que renovar a nossa esperança em Cristo, porque Ele é um Deus maravilhoso e misericordioso e cuida de nós. Mas o salmista, ele se derrama diante de Deus em oração. E aqui há um segredo. Quando a sua alma estiver abatida, se derrame diante de Deus, porque Deus, ele é um Deus que ouve as nossas orações. Deus, ele é um Deus que está pronto a nos ouvir quando o clamamos. Vamos ler Salmo 62 e o versículo 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Nós vamos ver que o salmista, ele renova a sua esperança em Deus. O salmista, ele renova a sua esperança em Deus. Que venhamos renovar a nossa esperança em Cristo. Que venhamos ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas que nos edificam. Há uma referência também que quero deixar aqui antes de encerrar o primeiro tópico, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Vamos ver o conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vamos para o segundo tópico, que tem como tema a alma que se encontra abatida. O versículo 6 diz assim, ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Muitos servos do Senhor ao longo da história tiveram momentos de angústias na caminhada cristã. Há uma galeria de heróis da fé
que comprova isso. O versículo 6 deste salmo revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Por exemplo, a não aprovação de um vestibular pode fazer isso com sua alma, o término de um namoro pode trazer esse sentimento de abatimento que paralisa a sua vida espiritual. Experiências que trazem um sentimento de fracasso têm potencial de aprisionar você por dentro. O salmista ele estava abatido, ele estava triste. Nós vamos ver que neste mundo que vivemos, nós não estamos isentos de momentos difíceis, de momentos que muitas das vezes passamos e marca a nossa vida. E aquilo deixa a nossa alma abatida, deixa a nossa alma em estado perturbador. Nós vamos ver que Jesus Cristo fala para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33, que neste mundo nós iríamos ter aflições, que neste mundo nós iríamos passar por momentos difíceis. Mas podemos ver que em Jesus Cristo nós encontramos o refrigério e o descanso que a nossa alma precisa. Muitas das vezes passamos por circunstâncias que nos abate, que nos entristece. Porém, Jesus Cristo ele é o descanso e é o refrigério para a alma abatida. E Jesus Cristo faz um convite para todos, principalmente para aqueles que estão com a sua alma abatida. Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a seguir. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então o Senhor ele é descanso para a minha alma e para a tua alma. Só o Senhor pode trazer o refrigério que a nossa alma precisa. O Senhor, ele é o Deus que sara as feridas da alma. Que venhamos apresentar diante dele a nossa fragilidade. Que venhamos apresentar diante do Senhor a nossa fragilidade e as nossas dores. Porque o Senhor, ele é um Deus que sara as nossas feridas. Há uma referência também aqui que quero destacar. O Salmo 41 e o versículo 4. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Vamos para o subtópico 2. A natureza traz lições de Deus. A expressão, portanto, traduz uma mudança de tensão no salmista. Nesse versículo 6, duas expressões que destacam: terra do Jordão, Hermon, além do conhecido Monte Mizar. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, além de estar em um local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus, a partir dessa imagem, o saudoso pastor norte-americano George Wood escreveu: Encontramos-nos na terra do Jordão, o ponto mais baixo da terra. Desse lugar tão baixo, devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Dias melhores virão. A vida é feita de altos e baixos. Assim a natureza nos traz lições belíssimas, de que ela não é fruto de um caos, de uma desordem. Há um Criador que sustenta e dirige. Ele faz isso com os minerais, os vegetais e os animais.
Por que seria diferente com os seres humanos? Deus, Ele é um Deus que criou tudo que existe. Ele é um Deus que dirige, que sustenta o planeta Terra e tudo que Ele criou. O Senhor, como todo-poderoso, como soberano, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que nos dá a vida todos os dias. Ele é um Deus que nos preserva a vida todos os dias. Podemos aprender isso com a natureza. Que o Senhor, como todo-poderoso, Ele cuida da natureza. Por que Ele não cuida da nossa vida? Que sejamos sempre gratos ao Senhor pelo cuidado e pelo amor com o qual Ele nos ama. Subtópico 3. É preciso ter esperança. Na fé cristã, o problema não está... Na fé cristã, o problema não é estar abatido, pois isso é esperado em nossa caminhada. O problema é perder a esperança. Esta é uma virtude intrínseca. A nossa fé, pois, esperamos o Senhor Jesus voltar-se contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O problema é quando perdemos a esperança. O problema não é estar abatido. O problema é quando nós perdemos a esperança. Não podemos perder a nossa esperança. Mesmo que a nossa alma se encontre aflita e abatida, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a minha e a tua esperança. Que venhamos confiar no Senhor, que venhamos depositar nele a nossa confiança e que venhamos esperar no Senhor. Jamais perca a sua esperança. Faça como o salmista. Porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. Mas ele fala: espera no Senhor, e mesmo assim eu o louvarei. O salmista estava longe do templo, mas ele não perdeu a sua esperança. Ele estava confiante que iria retornar novamente para o templo, para assim louvar ao Senhor. Diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, que nos aflige, que nos tira a paz, que venhamos manter a nossa esperança e fé em Jesus Cristo. Há duas referências aqui que quero destacar. A primeira se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver o que Paulo nos fala. 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Ainda vamos ler Salmos, de número 62 e o versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Do Senhor vem a minha e a tua esperança. Vamos para o tópico 3, o último tópico. Como fortalecer a esperança em tempos difíceis? Diferentemente do templo, os filhos de Corá, diferentemente do tempo dos filhos de Corá, você tem a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo com você. Por isso, uma lição que o Salmo 42 ensina é que nada em nossa vida
nada em nossa vida pode tirar o foco da fé. Sua vida espiritual dará a direção para o futuro que você colherá. Por isso, vá ao altar do Senhor, louve-o, pois Ele é a sua alegria. Anseie e priorize a presença de Deus, pois Ele é o teu auxílio. Observe a importância dos cultos públicos, das reuniões de estudos bíblicos, da vocação ministerial e da devoção pessoal. Disso depende o sentido da sua vida. A lição do Salmo 42 é que nada em nossa vida pode tirar o foco da fé. A lição que aprendo aqui com o Salmo 42 é que nada pode tirar o foco da minha e da tua fé, porque a nossa fé está em Jesus Cristo. Está em um Deus que é vivo, em um Deus que tudo pode. Há uma referência que quero destacar aqui, é João, capítulo 14, o versículo 16, onde ele fala do Consolador, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo faz morada em nós. Isso quer dizer que Ele está conosco em todos os instantes, em todos os momentos. Que venhamos priorizar a presença de Deus em nossa vida. Que venhamos anseiar pela presença de Deus em nossa vida. Que venhamos ter o Senhor Jesus como nosso auxílio. Lembre-se que Deus, Ele é o nosso auxílio. Salmo 54 e o versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Que venhamos priorizar a presença de Deus e que venhamos sempre estar diante da sua face. Porque disso depende o sentido da vida cristã. O equilíbrio espiritual e social. Há muitos desafios na vida de muitos jovens. Há jovens que trabalham e estudam, aos que assumiram o sustento da casa, pois um dos pais foi recolhido por Deus, outros ainda estão iniciando a carreira nas Forças Armadas ou lutando para se sustentar numa universidade pública ou privada. Enfim, os desafios são complexos, dependendo de como reagimos a esses desafios sociais, podemos entrar em um ciclo de ansiedade, tendo como consequência a depressão. Por isso é a preciosa lição que o Salmo nos ensina é que na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios reais da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão. Por isso você está vivendo uma situação complexa. Pare, se acalme, reflita, ore, leia a palavra de Deus, estude, trabalhe com dedicação e espere em Deus. Assim, esse momento complexo passará, você aprenderá com ele e sairá mais maduro do que quando entrou. Podemos passar por momentos difíceis, mas sabemos que muitas das vezes os momentos difíceis servem para nos amadurecer, servem para que venhamos ter mais experiência com Deus. Vamos assim para o fim da lição. Traga à memória o que te dá esperança. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente, desafiador. Tenha em mente que o que Deus permitiu você passar ontem é porque isso ajudará hoje. E por isso Ele nos deu a faculdade da memória. Entre recordações e lembranças, nossa alma é alimentada por tudo o que Deus fez de bom. Não seja escravo de lembranças que trazem sofrimento e dor, mas cultive aquelas que trazem esperança e ânimo e coragem. Que venhamos lembrar os feitos que Deus fez em nossa vida. Que venhamos trazer à memória lembranças boas,
lembranças dos grandes feitos que Deus realizou em nossas vidas. Que a nossa mente venha cultivar as lembranças dos milagres e dos feitos de Deus. O salmista, ele lembra de quando ele ia à casa do Senhor. Ele traz a lembrança de momentos bons, de momentos na qual ele se alegrava na presença de Deus. Que venhamos trazer à memória aquilo que nos faz bem, aquilo que nos edifica. Há uma referência, Salmo 77, a partir do versículo 11. Vamos ver o que o salmista fala. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas, da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Sendo assim, vamos para a conclusão. Nesta lição, vimos que a nossa alma depende de Deus. Não há nada em que você possa colocar sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Percebemos também que a alma sente ânsia de Deus diante de uma tribulação e angústia. Embora ele esteja perto, podemos usar recursos espirituais para reagir ao sentimento paralisante. Assim, somos convidados a não estar sozinhos e andar em equilíbrio espiritual e social, bem como a cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus. Assim chega ao fim de mais uma videoaula da lição de número 6. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Espero ter vos ajudado com essa videoaula. Que o Senhor abençoe as vossas vidas.